Imagine a cena. Um idoso começa a apresentar esquecimentos frequentes. Parece confuso em situações simples do dia a dia. Se sente constantemente cansado e, em alguns momentos, relata formigamento nas mãos e nos pés. A família, assustada, logo pensa em algo grave, como o início de uma demência. O médico é procurado, exames caros são feitos e, em muitos casos, o diagnóstico precoce é de Alzheimer ou outra doença degenerativa. Mas existe uma possibilidade que costuma ser negligenciada: a deficiência de vitamina B12. Esse detalhe, aparentemente pequeno, pode mudar completamente a vida de quem sofre, porque, diferentemente de doenças neurodegenerativas progressivas, a falta de B12 tem tratamento e pode ser revertida com acompanhamento adequado. A grande questão é que os sintomas se confundem demais. A memória fraca, a lentidão para raciocinar, a dificuldade para se concentrar, as alterações de humor, a sensação de tontura e até mesmo os desequilíbrios ao andar são sinais que aparecem tanto em casos de demência quanto na carência dessa vitamina. É por isso que tantos especialistas têm insistido que, antes de rotular um idoso como portador de um quadro irreversível, é fundamental investigar se há um déficit de B12. Essa simples atenção pode evitar diagnósticos equivocados, tratamentos desnecessários e, principalmente, anos de sofrimento para famílias inteiras. Nos últimos anos, grandes pesquisas clínicas têm reforçado esse alerta. Estudos apontam que níveis baixos de B12 estão associados a pior desempenho em testes de memória e raciocínio e que a reposição, quando feita cedo, pode trazer resultados significativos. Em outras palavras, aquilo que parecia o início de uma demência pode, em certos casos, ser apenas um sinal de que o organismo está pedindo socorro por mais dessa vitamina essencial. Essa virada de perspectiva abre espaço para a esperança. Não se trata apenas de um detalhe laboratorial, mas de uma chave para preservar a independência e a qualidade de vida. A importância desse tema cresce ainda mais quando entendemos o impacto na saúde pública. Milhares de idosos todos os anos são internados, medicados ou até mesmo institucionalizados por sintomas que poderiam ser revertidos com algo simples, mas negligenciado: o exame de dosagem de B12 no sangue e a suplementação correta. Esse descuido não ocorre por maldade, mas por falta de informação e pela crença de que esquecer e se cansar faz parte natural do envelhecimento. O que vamos explorar agora é justamente o contrário: a possibilidade de recuperar vitalidade, clareza mental e energia apenas olhando com mais atenção para uma vitamina esquecida. A vitamina B12, também chamada de cobalamina, é um micronutriente essencial que desempenha papéis fundamentais em praticamente todos os sistemas do organismo humano. Diferente de outras vitaminas, ela não pode ser produzida pelo corpo, sendo obtida exclusivamente por meio da alimentação ou suplementação. Seu funcionamento é tão intrincado que, quando em falta, não afeta apenas um órgão específico, mas provoca um efeito dominó que atinge sangue, cérebro, músculos e até mesmo o equilíbrio emocional. Por isso, especialistas em envelhecimento a chamam de vitamina estratégica. Um dos papéis centrais da vitamina B12 é na formação dos glóbulos vermelhos. Sem ela, a medula óssea não consegue produzir células sanguíneas maduras de forma adequada, resultando em anemias que provocam fadiga, palidez, fraqueza e falta de ar mesmo em esforços leves. Esse tipo de anemia, conhecida como megaloblástica, é um sinal clássico da deficiência, mas não é o único. A B12 também participa do metabolismo de aminoácidos e ácidos graxos, influenciando a produção de energia nas células. Em idosos, quando a energia parece sempre baixa, muitas vezes o problema não está apenas na idade, mas em uma falha silenciosa no metabolismo dependente dessa vitamina. Outro ponto vital é sua relação direta com o sistema nervoso. A vitamina B12 atua na manutenção da bainha de mielina, a camada protetora que recobre os nervos. Essa estrutura funciona como o isolamento de um fio elétrico. Sem ela, os impulsos nervosos não são transmitidos de forma eficiente, causando lentidão, falhas de comunicação entre cérebro e corpo, formigamentos,
dormências e até desequilíbrios na marcha. É exatamente essa função que explica por que a deficiência de B12 pode ser confundida com doenças neurológicas. Sem uma mielina saudável, os sintomas lembram os de esclerose múltipla, neuropatias e até quadros demenciais. No cérebro, a vitamina B12 participa ativamente na síntese de neurotransmissores, como serotonina e dopamina, ligados ao humor e ao bem-estar. Quando seus níveis caem, não é raro que surjam sinais de depressão, irritabilidade e até delírios. É como se o organismo perdesse parte de sua capacidade de manter o equilíbrio químico que regula emoções e pensamentos. Estudos recentes reforçam essa conexão, mostrando que idosos com baixos níveis de B12 apresentam risco aumentado de desenvolver sintomas depressivos e declínio cognitivo, especialmente quando a deficiência não é corrigida a tempo. Por fim, a vitamina B12 ainda exerce funções menos visíveis, mas igualmente importantes. Participa da síntese do DNA, garante a integridade genética das células, protege o sistema cardiovascular ao reduzir níveis de homocisteína no sangue e influencia diretamente a manutenção da massa muscular. Em outras palavras, estamos falando de uma vitamina multifuncional, cujo impacto vai do sangue à mente, do coração aos músculos, tornando-se peça-chave para qualquer plano de envelhecimento saudável. A deficiência de vitamina B12 em idosos não é fruto apenas de uma dieta inadequada, mas de um conjunto de fatores fisiológicos e clínicos que tornam a absorção dessa vitamina cada vez mais difícil com o avançar da idade. Diferente de outros nutrientes, a B12 depende de um processo de absorção complexo, que começa no estômago, passa pelo intestino delgado e exige a presença de proteínas específicas, como o chamado fator intrínseco. Esse caminho, que parece simples em adultos jovens, torna-se falho em muitos idosos. E é por isso que a deficiência cresce silenciosamente após os 60 anos. O primeiro obstáculo está na redução da acidez gástrica. Para que a B12 dos alimentos seja liberada e se ligue às proteínas necessárias para ser absorvida, é preciso que o estômago produza ácido clorídrico em quantidade suficiente. Com o envelhecimento, a produção desse ácido cai, um quadro chamado hipocloridria. Isso significa que mesmo que o idoso consuma carnes, ovos ou laticínios, a vitamina pode não ser devidamente liberada. O resultado é uma absorção deficiente e níveis séricos cada vez mais baixos, mesmo em pessoas que acreditam ter uma boa alimentação. Outro fator muito relevante é o uso crônico de medicamentos. Idosos, em geral, utilizam mais remédios diariamente do que qualquer outra faixa etária. Um fenômeno chamado de polifarmácia. Entre os fármacos mais comuns estão os inibidores de bomba de prótons, como o omeprazol, usados para gastrite e refluxo, que reduzem a acidez estomacal e, consequentemente, a absorção da B12. Além deles, a metformina, amplamente prescrita para diabetes tipo 2, interfere diretamente na absorção intestinal dessa vitamina. O uso contínuo desses medicamentos por anos cria um terreno perfeito para que a deficiência se instale sem que ninguém perceba, até que os sintomas neurológicos ou hematológicos se tornem evidentes. Também é importante destacar o impacto da dieta. Muitas pessoas idosas reduzem a ingestão de carnes e laticínios, seja por dificuldade de mastigação, restrições médicas ou preferências alimentares. Essa redução diminui a oferta natural de vitamina B12, que é encontrada quase exclusivamente em alimentos de origem animal. Vegetarianos e veganos, nesse contexto, são ainda mais vulneráveis se não utilizarem suplementos ou alimentos fortificados. Além disso, situações de fragilidade social ou econômica podem limitar o acesso a uma dieta rica e variada, aumentando o risco de carência nutricional. Somando-se a tudo isso, há condições clínicas específicas que se tornam mais frequentes na terceira idade, como gastrite atrófica, doença celíaca, alterações intestinais pós-cirurgias e até mesmo a anemia perniciosa, que compromete a produção do fator intrínseco, essencial para a absorção da vitamina.
Cada uma dessas situações adiciona uma camada de risco, tornando praticamente inevitável que parte da população idosa desenvolva níveis baixos de B12 ao longo dos anos. O resultado é claro. A deficiência dessa vitamina não é um problema restrito a casos raros, mas uma realidade comum na terceira idade. Muitas vezes, os sintomas são atribuídos ao envelhecimento normal, o que retarda a investigação. Por isso, cada vez mais especialistas defendem que a dosagem de B12 seja considerada parte dos exames de rotina de idosos, especialmente aqueles que apresentam sinais neurológicos ou fazem uso crônico de medicamentos que sabidamente reduzem a absorção. A deficiência de vitamina B12 é uma das condições clínicas mais traiçoeiras na medicina geriátrica, porque seus sintomas se mascaram em sinais comuns do envelhecimento ou até em quadros graves como demência e depressão. O idoso que começa a esquecer compromissos, perder objetos dentro de casa ou se sentir mais lento para raciocinar pode ser imediatamente interpretado como alguém em processo de deterioração cognitiva. Mas, na realidade, o que está por trás pode ser um déficit silencioso de uma única vitamina. Essa semelhança confunde familiares, cuidadores e até profissionais de saúde, atrasando o diagnóstico e prolongando o sofrimento. Um dos sintomas mais emblemáticos é a perda de memória recente. O idoso que não se lembra do que comeu no café da manhã, que repete perguntas já respondidas ou que esquece conversas de poucas horas atrás, pode ser confundido com alguém em estágio inicial de Alzheimer. No entanto, essa falha de memória, quando relacionada à B12, costuma ser acompanhada de outras alterações: cansaço inexplicável, dificuldade de concentração e sensação de desânimo constante. É justamente essa combinação que diferencia a deficiência vitamínica de uma demência clássica, mas exige olhar atento para ser percebida. Outro grupo de sintomas que gera confusão é o neurológico periférico. A carência de B12 danifica a bainha de mielina que recobre os nervos, provocando sinais como formigamento nas mãos e nos pés, dormência em extremidades e até dificuldade para manter o equilíbrio ao caminhar. Muitos idosos relatam tropeços frequentes, quedas inexplicáveis ou sensação de que as pernas não respondem. Esses sintomas podem ser erroneamente atribuídos ao avanço da idade, à fraqueza muscular ou até a doenças degenerativas, mas na verdade refletem um comprometimento nervoso reversível com o tratamento adequado. O impacto emocional também é significativo. A deficiência de B12 pode se manifestar como irritabilidade, ansiedade, apatia e até quadros depressivos. A família observa mudanças de humor súbitas e, muitas vezes, pensa tratar-se de um transtorno psiquiátrico ou de uma reação natural à velhice. O detalhe é que, ao repor a vitamina, essas alterações de comportamento tendem a melhorar de forma notável, revelando que não eram sinais de uma doença mental isolada, mas de um cérebro carente de nutrientes essenciais. Além disso, sintomas físicos gerais como fadiga intensa, fraqueza muscular, tontura e palpitações completam o quadro, mas acabam sendo interpretados como coisas da idade ou consequências de outras doenças crônicas comuns nessa faixa etária, como hipertensão ou diabetes. O perigo dessa confusão é que, sem o diagnóstico correto, a deficiência de B12 pode evoluir e causar danos neurológicos irreversíveis. Isso significa que identificar os sinais cedo não é apenas uma questão de melhorar a qualidade de vida, mas de prevenir sequelas permanentes. Essa sobreposição de sintomas torna a investigação da B12 algo indispensável diante de qualquer idoso que apresente queixas cognitivas, neurológicas ou de energia. Ignorar essa possibilidade pode levar a anos de tratamentos inadequados, perda de autonomia e até institucionalização desnecessária. Ao contrário, reconhecer que a vitamina esquecida pode ser a culpada abre caminho para intervenções simples e eficazes que devolvem clareza mental, vigor físico e esperança a quem já acreditava estar em um processo sem volta. O cérebro é, sem dúvida, um dos órgãos mais impactados pela deficiência de vitamina B12. Isso acontece porque essa vitamina está diretamente envolvida em processos fundamentais
para a saúde neurológica, como a produção da mielina, a síntese de neurotransmissores e o metabolismo do DNA das células nervosas. Quando a B12 falta, esses mecanismos falham em cadeia, resultando em um declínio progressivo que pode ser confundido com doenças neurodegenerativas. A ciência moderna tem demonstrado, com cada vez mais clareza, que essa relação é muito mais forte do que se imaginava. Pesquisas recentes mostram que idosos com níveis baixos de B12 apresentam desempenho significativamente pior em testes de memória, atenção e velocidade de raciocínio quando comparados a pessoas com níveis adequados. Estudos longitudinais apontam ainda que a deficiência prolongada está associada a uma maior taxa de atrofia cerebral, visível em exames de ressonância magnética. Ou seja, não se trata apenas de uma alteração bioquímica passageira. A falta de B12 pode literalmente encolher o cérebro ao longo do tempo, contribuindo para a perda cognitiva. Outro aspecto importante é a relação entre B12 e a homocisteína, um aminoácido que, quando elevado no sangue, está ligado ao risco aumentado de doenças cardiovasculares e também de comprometimento cognitivo. A vitamina B12, junto com o ácido fólico, ajuda a metabolizar a homocisteína e mantê-la em níveis seguros. Quando a B12 está baixa, a homocisteína sobe, aumentando a inflamação e o estresse oxidativo no sistema nervoso. Esse processo acelera danos aos neurônios e piora a função cerebral, criando um círculo vicioso que favorece o declínio mental. Além disso, trabalhos publicados em revistas científicas de grande impacto sugerem que a suplementação de B12, quando realizada em idosos com deficiência detectada precocemente, pode estabilizar ou até melhorar funções cognitivas. Não se trata de uma cura para demências estabelecidas, mas de uma janela de oportunidade para frear sintomas que, muitas vezes, são erroneamente atribuídos ao envelhecimento natural. É nesse ponto que os especialistas insistem. Investigar e tratar cedo pode fazer a diferença entre um idoso dependente e um idoso capaz de manter sua autonomia. A ligação entre B12 e o cérebro é tão clara que alguns pesquisadores defendem incluir a dosagem dessa vitamina como parte do rastreio padrão em casos de suspeita de demência. Isso porque não é raro que pessoas sejam diagnosticadas com Alzheimer ou outra condição irreversível, quando na realidade o déficit de memória e raciocínio tinha origem em uma carência nutricional. Embora nem todos os quadros de declínio cognitivo estejam relacionados à B12, deixar de considerar essa hipótese pode condenar pacientes a diagnósticos equivocados e a tratamentos caros e ineficazes, enquanto uma intervenção simples teria trazido alívio e recuperação. O cérebro envelhece de forma natural, mas o ritmo e a intensidade desse processo podem ser modulados. A vitamina B12 é uma das peças que regulam essa engrenagem e sua ausência acelera o desgaste. Com base nas evidências atuais, torna-se cada vez mais claro que cuidar dos níveis dessa vitamina não é apenas uma questão nutricional, mas uma estratégia de preservação cognitiva, de prevenção de quadros depressivos e de manutenção da saúde neurológica na terceira idade. Envelhecer naturalmente traz mudanças que todos esperam. A memória pode ficar um pouco mais lenta, o raciocínio exige mais tempo e o corpo responde de forma diferente aos esforços. Porém, há sinais que ultrapassam essa linha do normal e precisam ser vistos como alertas vermelhos. A deficiência de vitamina B12 muitas vezes se manifesta justamente nesses pontos críticos, e ignorá-los significa correr o risco de confundir uma condição tratável com um declínio inevitável. Reconhecer esses sinais é o primeiro passo para interromper a progressão e recuperar a qualidade de vida. Um dos principais alertas é a perda de memória que interfere de forma clara nas atividades do dia a dia. Esquecer o nome de um vizinho ou onde guardou os óculos pode ser comum, mas não lembrar compromissos importantes, perder-se em trajetos conhecidos ou ter dificuldade para seguir uma conversa já são sinais de que algo além do envelhecimento está acontecendo. Quando esse esquecimento vem acompanhado de irritabilidade, falta de energia ou apatia,
A hipótese de deficiência de B12 deve ser seriamente considerada. Outro ponto crítico é a presença de sintomas neurológicos periféricos, formigamento persistente nas mãos e nos pés, sensação de dormência ou queimação nas extremidades e perda de equilíbrio ao andar não são parte natural da idade. Esses sinais indicam que os nervos podem estar sendo prejudicados pela falta da vitamina, e ignorá-los pode levar a quedas frequentes e a danos neurológicos irreversíveis. O idoso que tropeça em casa com frequência ou que relata a sensação de pernas pesadas deve ter a B12 investigada. A combinação de alterações de humor com sintomas cognitivos também merece atenção. Depressão, ansiedade ou mudanças bruscas de comportamento, quando surgem sem um gatilho emocional claro, podem estar ligadas ao déficit vitamínico. Muitas vezes, essas queixas são tratadas apenas com antidepressivos, sem que se avalie o aspecto nutricional. Isso faz com que o problema de fundo permaneça e os sintomas persistam, perpetuando o sofrimento desnecessário. Outro sinal de alerta é o cansaço extremo que não melhora com descanso. Idosos que relatam fadiga constante, falta de ar em pequenos esforços ou sensação de fraqueza podem estar sofrendo com a anemia megaloblástica causada pela deficiência de B12. A palidez da pele e a sensação de tontura frequente completam esse quadro e indicam que é preciso investigar mais a fundo. Por fim, há o grupo de risco silencioso. Idosos que fazem uso crônico de medicamentos como omeprazol ou metformina, além de vegetarianos, veganos e pessoas que já passaram por cirurgias gastrointestinais. Nessas situações, mesmo antes de surgirem sintomas evidentes, o acompanhamento médico com dosagem de B12 deve ser rotina, porque o risco é muito maior. Em resumo, sinais de esquecimento progressivo, formigamento, desequilíbrio, cansaço extremo e alterações emocionais não devem ser considerados normais da idade sem investigação. Eles são, na verdade, o corpo pedindo ajuda e podem ser a chave para um diagnóstico simples e um tratamento que muda completamente a perspectiva de envelhecimento. Nem todo idoso precisa sair pedindo exames de vitamina B12 indiscriminadamente, mas há grupos em que a investigação se torna quase obrigatória. Esses grupos reúnem pessoas que, por condições de saúde, uso de medicamentos ou estilo de vida, apresentam risco muito maior de deficiência. Identificá-los é fundamental para evitar que a carência se instale de forma silenciosa e cause danos neurológicos e hematológicos. A medicina preventiva, nesse caso, pode mudar o rumo de um envelhecimento inteiro. O primeiro grupo é composto por idosos acima de 60 anos, mesmo aqueles aparentemente saudáveis. Isso porque o processo natural de envelhecimento reduz a acidez estomacal e, com ela, a capacidade de liberar e absorver a vitamina B12 presente nos alimentos. Esse risco aumenta ainda mais após os 70 anos, tornando razoável incluir a dosagem da vitamina nos exames de rotina nessa faixa etária. Outro grupo importante é o dos portadores de diabetes tipo 2 que utilizam metformina. Esse medicamento, amplamente prescrito e considerado seguro, interfere na absorção da B12 no intestino. O uso contínuo por anos pode reduzir significativamente os níveis séricos, sem que o paciente perceba. Por isso, sociedades médicas já recomendam que quem usa metformina por longos períodos faça o acompanhamento da B12 regularmente. Os usuários crônicos de antiácidos também estão em risco. O omeprazol e medicamentos similares, que reduzem a acidez do estômago, prejudicam a etapa inicial da absorção da vitamina. Muitos idosos fazem uso diário dessas medicações por anos, acreditando estar protegidos contra gastrite ou refluxo, sem saber que estão criando um déficit nutricional perigoso. Esse grupo precisa de monitoramento cuidadoso, especialmente quando sintomas como cansaço e esquecimento começam a aparecer. Vegetarianos e veganos, embora representem uma minoria entre os idosos, constituem um grupo de altíssimo risco. A vitamina B12 é encontrada quase exclusivamente em alimentos de origem animal, como carnes, ovos, leite e derivados. Sem suplementação adequada,
a deficiência é praticamente inevitável. Idosos que seguem esses padrões alimentares precisam ter acompanhamento nutricional e médico constante, com atenção redobrada aos sinais de carência. Pessoas que já passaram por cirurgias gastrointestinais, como redução de estômago, retirada de parte do intestino ou procedimentos que alteram o trato digestivo, também entram na lista de risco. Nessas situações, o organismo pode perder a capacidade de absorver a vitamina, independentemente da dieta. O mesmo vale para portadores de doenças como gastrite atrófica e doença celíaca, que afetam a integridade do estômago e do intestino. Em todos esses grupos, a recomendação é clara: não esperar os sintomas aparecerem. O exame de dosagem de vitamina B12 no sangue deve ser solicitado de forma preventiva, principalmente quando o paciente já apresenta alguma queixa cognitiva, neurológica ou hematológica. O custo do exame é relativamente baixo quando comparado ao impacto devastador de um diagnóstico tardio. Investigar cedo pode significar não apenas mais anos de vida, mas anos vividos com independência e lucidez. O exame de vitamina B12 no sangue é a ferramenta inicial mais utilizada para investigar a deficiência dessa vitamina. Ele é relativamente simples, feito por coleta sanguínea em laboratório comum e fornece uma medida da concentração de cobalamina circulante no organismo. Em teoria, deveria ser suficiente para esclarecer o diagnóstico, mas na prática, apresenta limitações importantes que todo idoso e cuidador precisam conhecer para não cair na falsa sensação de segurança quando o resultado aparece dentro da faixa de normalidade. O valor de referência varia de laboratório para laboratório, mas, em geral, níveis acima de 300 picogramas por mililitro são considerados normais, entre 200 e 300, uma zona cinzenta, e abaixo de 200 como deficiência. O problema é que esse corte rígido não conta toda a história. Muitos idosos apresentam sintomas clássicos de carência, mesmo com níveis de 250 ou até 350, já que a concentração no sangue não reflete necessariamente a quantidade de vitamina ativa nos tecidos. Em outras palavras, é possível ter um exame aparentemente normal, mas ainda assim estar sofrendo com os efeitos da falta de B12. Por isso, médicos experientes avaliam o exame de B12 em conjunto com outros marcadores. Um dos mais usados é o ácido metilmalônico, MMA, que se acumula no sangue e na urina quando há falta da vitamina. Outro marcador relevante é a homocisteína, que tende a ficar elevada quando a B12 está insuficiente. Esses exames adicionais ajudam a esclarecer situações duvidosas, principalmente quando os sintomas estão presentes, mas o valor de B12 não aponta claramente para a deficiência. Infelizmente, nem sempre estão disponíveis no sistema público, o que reforça a necessidade de médicos atentos e preparados para interpretar o quadro clínico, além do número impresso no laudo. Outro ponto a considerar é que a B12 circulante pode ser influenciada por doenças hepáticas, renais e até pelo uso de determinados medicamentos. Isso significa que o exame isolado pode gerar tanto falsos negativos quanto falsos positivos. Daí a importância de não olhar apenas para o papel, mas para o paciente como um todo. Quando há queixas de memória, formigamento, cansaço extremo e alterações de humor em um idoso, não se pode descartar a deficiência apenas porque o número ficou acima de 200 ou 300. Além disso, a frequência com que o exame deve ser feito depende do grupo de risco. Para idosos saudáveis, uma dosagem a cada 2 ou 3 anos pode ser suficiente. Já para diabéticos em uso de metformina, usuários de omeprazol, vegetarianos, veganos ou pessoas com doenças gastrointestinais, o acompanhamento precisa ser anual ou até semestral, dependendo da evolução dos sintomas. A prevenção, nesse caso, é sempre mais barata e menos dolorosa do que lidar com sequelas neurológicas irreversíveis. Portanto, o exame de vitamina B12 é uma peça central no diagnóstico, mas não deve ser interpretado isoladamente. Ele funciona como um sinalizador, que precisa ser confirmado ou confrontado com os sintomas clínicos e, quando possível,
com exames complementares. Essa abordagem evita que idosos fiquem desassistidos ou recebam diagnósticos equivocados, garantindo que a investigação seja feita com a profundidade necessária para preservar saúde e autonomia. Quando a deficiência de vitamina B12 é confirmada, a suplementação torna-se a principal estratégia de tratamento. O grande diferencial em relação a outras condições clínicas é que a reposição costuma trazer resultados rápidos e significativos, desde que feita corretamente. No entanto, não existe uma fórmula única. A forma, a dose e a duração da suplementação dependem da causa da deficiência, da gravidade dos sintomas e das condições individuais de cada paciente. Por isso, a decisão nunca deve ser tomada apenas com base em resultados laboratoriais, mas sempre guiada por avaliação médica. Nos casos leves, em que o exame indica níveis baixos sem sintomas neurológicos importantes, é comum iniciar a suplementação por via oral, em comprimidos ou cápsulas. As doses variam bastante, mas podem chegar a centenas ou milhares de microgramas diários, porque apenas uma pequena fração é absorvida pelo organismo. Essa forma é prática, segura e eficaz para idosos que ainda têm capacidade de absorção intestinal preservada. O acompanhamento é fundamental para verificar se os níveis de B12 estão realmente subindo e se os sintomas estão melhorando. Quando a deficiência é mais grave, especialmente nos casos com manifestações neurológicas ou anemia acentuada, a reposição precisa ser feita por via intramuscular. As injeções de B12 garantem absorção direta, contornando os problemas de estômago e intestino que dificultam a captação da vitamina. Nesses casos, o protocolo inicial costuma envolver aplicações frequentes, seguidas de uma fase de manutenção que pode ser mensal ou trimestral, dependendo da resposta clínica. Esse tipo de tratamento é considerado seguro e eficaz, mas requer disciplina e acompanhamento contínuo. Um detalhe importante é que a suplementação deve ser adaptada às condições do paciente. Idosos com gastrite atrófica, anemia perniciosa ou histórico de cirurgias gastrointestinais geralmente precisam de injeções, pois seu organismo não consegue absorver a vitamina adequadamente pela via oral. Já pacientes em uso de medicamentos como metformina ou omeprazol podem se beneficiar de uma combinação de suplementação oral com monitoramento frequente dos níveis sanguíneos. Em todos os cenários, o acompanhamento médico garante que a reposição seja feita na dose certa e pelo tempo necessário, evitando tanto a persistência da deficiência quanto o excesso desnecessário. É essencial destacar que a suplementação de B12 é considerada segura, mesmo em doses altas. Como é uma vitamina hidrossolúvel, o excesso tende a ser eliminado pela urina, reduzindo o risco de toxicidade. Ainda assim, automedicar-se sem orientação pode atrasar diagnósticos de doenças associadas, como a anemia perniciosa, além de dificultar o monitoramento adequado. A reposição deve sempre ser feita de forma estratégica, acompanhada de exames periódicos e avaliação dos sintomas. O mais importante é entender que corrigir a deficiência de B12 pode transformar a vida de um idoso. Melhoras na energia, no humor, na memória e até na capacidade de andar com firmeza costumam ser observadas após poucas semanas de tratamento. Para muitos, é como recuperar anos de vitalidade perdidos. E justamente por isso, não se deve subestimar a suplementação. Ela pode significar a diferença entre um diagnóstico de demência irreversível e a chance de retomar autonomia e qualidade de vida. Embora a suplementação seja muitas vezes necessária, principalmente em idosos com dificuldade de absorção, a alimentação continua sendo a principal fonte natural de vitamina B12 e desempenha papel essencial na prevenção de sua deficiência. Diferente de outras vitaminas, a B12 é encontrada quase exclusivamente em alimentos de origem animal, o que significa que pessoas que reduzem ou excluem esses itens da dieta precisam de atenção redobrada. Para os idosos, que já enfrentam uma absorção naturalmente prejudicada, manter uma dieta balanceada e rica em alimentos-fontes pode fazer a diferença entre níveis adequados e uma carência que compromete o cérebro e o corpo. As carnes,
são a fonte mais concentrada e biodisponível de vitamina B12. Carnes vermelhas, como fígado e miolo de boi, são campeãs nesse nutriente, mas cortes mais comuns, como músculo, coxão duro e patinho, também fornecem quantidades significativas. As aves, como frango e peru, contribuem em menor grau, mas ainda representam uma boa opção, especialmente para quem busca alternativas menos gordurosas. O peixe, por sua vez, é uma das melhores fontes. Salmão, sardinha, atum e truta oferecem não só B12, mas também ácidos graxos ômega 3, que reforçam a saúde cerebral e cardiovascular, criando um duplo benefício. Os ovos, especialmente a gema, também são aliados importantes. Um simples ovo cozido já fornece uma quantidade significativa da vitamina, sendo um alimento prático, acessível e de fácil preparo. Os laticínios entram nesse mesmo grupo de fontes cotidianas. Leite, queijos e iogurtes são opções que, além da B12, trazem cálcio e proteínas de alta qualidade, nutrientes indispensáveis para a saúde óssea e muscular dos idosos. Para quem tem intolerância à lactose, existem versões sem lactose que preservam o teor da vitamina. Além das fontes animais, existem alimentos fortificados que ganham cada vez mais espaço. Alguns cereais matinais, leites vegetais, como o de soja ou aveia, e até produtos à base de carne vegetal, são enriquecidos com vitamina B12. Para vegetarianos e veganos, esses alimentos fortificados representam uma alternativa importante, embora, na maioria das vezes, ainda precisem ser combinados com suplementação para garantir níveis adequados. O ponto central é que a dieta precisa ser variada. Apostar em apenas uma fonte de B12 não é suficiente, porque a absorção varia de pessoa para pessoa e pode estar comprometida por fatores clínicos. Por isso, especialistas em nutrição geriátrica recomendam distribuir o consumo dessas fontes ao longo da semana, garantindo não apenas a ingestão da vitamina, mas também de outros nutrientes que trabalham em sinergia com ela. Para muitos idosos, ajustar a dieta é também uma oportunidade de melhorar a relação com a comida. Incluir peixes frescos, ovos cozidos, queijos leves e iogurtes naturais pode ser prazeroso e benéfico, criando um cardápio que une sabor e saúde. Mais do que simplesmente comer por comer, trata-se de comer para preservar a mente, proteger os nervos e manter a energia vital que a B12 ajuda a sustentar. Embora a alimentação desempenhe um papel central na manutenção de níveis adequados de vitamina B12, em muitos idosos, a deficiência não se deve apenas à ingestão insuficiente, mas a problemas clínicos que comprometem a absorção e o metabolismo dessa vitamina. Entender essas causas é fundamental para evitar diagnósticos incompletos ou tratamentos insuficientes, já que simplesmente aumentar o consumo de alimentos ricos em B12 pode não resolver o problema. Um dos fatores mais comuns é a proanemia perniciosa, uma condição autoimune em que o corpo produz anticorpos que destroem as células do estômago, responsáveis pela produção do fator intrínseco, proteína essencial para a absorção da vitamina B12 no intestino. Sem o fator intrínseco, a vitamina ingerida mesmo em doses elevadas não é absorvida corretamente, e a deficiência se instala de forma progressiva, muitas vezes passando despercebida nos primeiros anos. Os sintomas podem ser sutis, incluindo cansaço, fraqueza, formigamento nas mãos e pés, alterações de humor e, eventualmente, problemas de memória e concentração. Outras condições gastrointestinais também influenciam a absorção. Cirurgias gástricas, como a gastrectomia parcial ou bypass gástrico, podem reduzir significativamente a capacidade de absorver B12, porque diminuem o estômago funcional e, consequentemente, a produção de ácido e fator intrínseco. Além disso, doenças como gastrite atrófica, doença celíaca, síndrome do intestino curto ou infecções crônicas por Helicobacter pylori podem interferir na absorção intestinal, tornando a suplementação oral menos eficiente. Medicamentos de uso contínuo entre idosos também merecem atenção.
O omeprazol e outros inibidores da bomba de prótons, utilizados para refluxo e gastrite, reduzem a acidez estomacal necessária para liberar a B12 dos alimentos. Metformina, amplamente prescrita para diabéticos, pode interferir na absorção da vitamina no intestino delgado. Em ambos os casos, mesmo uma dieta adequada pode não ser suficiente para manter os níveis corretos e exames periódicos se tornam essenciais. Outro fator relevante é a idade avançada. À medida que os anos passam, a produção de ácido clorídrico no estômago tende a diminuir naturalmente, um processo chamado hipocloridria. Sem acidez suficiente, a B12 presa às proteínas dos alimentos não é liberada e, consequentemente, não pode ser absorvida. Esse fenômeno explica por que muitos idosos apresentam deficiência, mesmo consumindo alimentos ricos em vitamina B12 de forma regular. É importante ressaltar que algumas deficiências podem passar despercebidas durante anos, manifestando-se apenas quando já há comprometimento neurológico ou hematológico significativo. Sintomas como dificuldade de memória, confusão mental, formigamento, alterações de equilíbrio, cansaço persistente e palidez devem sempre levantar a suspeita de deficiência de B12, independentemente da dieta. Somente uma avaliação médica cuidadosa, que considere histórico clínico, uso de medicamentos, cirurgias prévias e exames laboratoriais, consegue identificar a verdadeira causa e direcionar o tratamento adequado. A mensagem principal para os idosos e cuidadores é clara: nem sempre a B12 baixa se resolve com dieta. Reconhecer fatores clínicos e entender a interação entre medicação, doenças e absorção intestinal é essencial para prevenir complicações sérias, incluindo dano neurológico irreversível. O acompanhamento profissional contínuo transforma a detecção precoce em intervenção eficaz, protegendo memória, mobilidade e qualidade de vida. Detectar a deficiência de vitamina B12 antes que os danos se tornem irreversíveis depende da atenção aos sinais de alerta que muitas vezes passam despercebidos, especialmente em idosos, para quem esses sintomas podem ser atribuídos equivocadamente ao envelhecimento normal. Reconhecer precocemente essas manifestações é crucial, porque a intervenção rápida pode reverter alterações cognitivas, neurológicas e hematológicas, restaurando funções perdidas e prevenindo complicações graves. O primeiro grupo de sinais envolve alterações neurológicas sutis, mas progressivas. Formigamento ou sensação de alfinetadas nas mãos, pés ou pernas, perda de sensibilidade tátil, dificuldade de equilíbrio e marcha instável são manifestações que refletem o comprometimento dos nervos periféricos. Ignorar esses sintomas pode levar a quedas frequentes, fraturas e limitação da autonomia, sendo que a reposição adequada de B12 costuma reduzir ou até eliminar essas alterações quando iniciada em tempo hábil. Outro conjunto de sinais diz respeito à função cognitiva. Esquecimentos, confusão mental, lapsos de memória, dificuldade de concentração e mudanças de humor são frequentemente atribuídos à idade ou a quadros de demência. Estudos recentes mostram que muitos idosos diagnosticados inicialmente com declínio cognitivo leve apresentavam, na verdade, deficiência de B12 e que a reposição da vitamina melhorava significativamente desempenho cognitivo e clareza mental. Esses achados reforçam a importância de considerar a B12 como fator modificável antes de concluir por processos degenerativos irreversíveis. Sintomas hematológicos também merecem atenção. A anemia megaloblástica é característica da deficiência de B12, podendo causar cansaço extremo, palidez, falta de ar, palpitações e fraqueza muscular. Em idosos, esses sinais são frequentemente negligenciados ou confundidos com outras condições crônicas, o que retarda o diagnóstico e aumenta o risco de complicações cardiovasculares e hospitalizações. Um hemograma de rotina, associado à dosagem sérica de B12, pode esclarecer rapidamente a situação, permitindo intervenção adequada. Além dos sinais clássicos, existem manifestações menos reconhecidas,
mas igualmente importantes. Alterações gastrointestinais, como perda de apetite, diarreia ou constipação, podem acompanhar a deficiência de B12. Alterações na língua, incluindo inflamação, vermelhidão intensa ou sensação de queimação, também podem indicar níveis insuficientes da vitamina. Dor neuropática e alterações de humor, como irritabilidade ou depressão, completam o quadro de alerta que, se ignorado, compromete de maneira significativa a qualidade de vida do idoso. O ponto central é que qualquer sintoma neurológico, cognitivo ou hematológico novo, mesmo que discreto, deve levantar suspeita de deficiência de B12, especialmente quando há fatores de risco como idade avançada, histórico de gastrite atrófica, uso contínuo de certos medicamentos ou cirurgias gastrointestinais prévias. Consultas regulares, comunicação aberta sobre sintomas e exames laboratoriais periódicos são estratégias que transformam a detecção precoce em prevenção efetiva, evitando que uma deficiência tratável evolua para dano permanente. A investigação da deficiência de vitamina B12 depende de exames laboratoriais específicos, que permitem não apenas confirmar a carência, mas também diferenciar suas causas e orientar a forma mais eficaz de tratamento. Entre os exames mais utilizados, o primeiro passo é a dosagem sérica de vitamina B12, que avalia a quantidade total da vitamina presente no sangue. Valores abaixo do limite inferior de referência indicam a necessidade de uma avaliação mais detalhada, especialmente quando o paciente apresenta sinais neurológicos ou hematológicos compatíveis. Entretanto, a interpretação isolada desse exame nem sempre é definitiva, pois níveis intermediários podem mascarar deficiência funcional. Para casos duvidosos, a medição de ácido metilmalônico, AMM, e homocisteína torna-se essencial. O ácido metilmalônico aumenta quando há falta de B12 nos tecidos, funcionando como um marcador sensível de deficiência funcional, mesmo que a dosagem sérica esteja limítrofe. Já a homocisteína elevada indica comprometimento do metabolismo da B12, podendo contribuir para risco cardiovascular, além de reforçar a necessidade de intervenção. A análise conjunta desses marcadores oferece um panorama mais preciso, permitindo ao médico decidir se a suplementação oral é suficiente ou se será necessário o uso parenteral. Além disso, exames hematológicos como o hemograma completo ajudam a identificar anemia megaloblástica, típica da deficiência prolongada de B12. Este quadro se caracteriza por hemácias maiores do que o normal, macrocitose, hemoglobina baixa, redução da contagem de glóbulos vermelhos e alterações na morfologia celular. Em idosos, essa anemia pode coexistir com deficiências de ferro ou folato, exigindo interpretação cuidadosa para evitar diagnósticos equivocados e garantir um tratamento direcionado. Em situações específicas, pode ser recomendado investigar a presença de anticorpos antifator intrínseco ou anticélulas parietais gástricas, especialmente quando há suspeita de anemia perniciosa ou causas autoimunes de deficiência de B12. Detectar esses anticorpos não apenas confirma o diagnóstico, mas também indica a necessidade de suplementação contínua e monitoramento de longo prazo, já que a absorção oral pode ser insuficiente. Outro ponto relevante é a frequência dos exames. Em idosos assintomáticos, especialmente aqueles com fatores de risco, como o uso prolongado de inibidores de bomba de prótons, cirurgia gástrica ou dieta restritiva, recomenda-se avaliação periódica a cada 12 meses ou conforme orientação médica. Para pacientes com sintomas, o acompanhamento deve ser mais rigoroso, ajustando doses de suplementação conforme resposta aos tratamentos e níveis laboratoriais. O objetivo central de toda a investigação é fornecer uma base sólida para a decisão clínica. Entender corretamente os resultados permite que o médico escolha a via de reposição adequada, oral, sublingual ou injetável, e determine a duração do tratamento. Dessa forma, a deficiência de vitamina B12 deixa de ser uma suspeita vaga
e se torna um problema gerenciável, prevenindo danos neurológicos irreversíveis, melhorando cognição, energia e qualidade de vida do idoso. A suplementação de vitamina B12 é o passo decisivo para restaurar níveis adequados, aliviar sintomas e prevenir complicações neurológicas e hematológicas. A escolha da forma, da dose e da frequência depende de fatores individuais, incluindo a gravidade da deficiência, a presença de sintomas clínicos, idade, condições gastrointestinais, histórico de cirurgias e uso de medicamentos que interfiram na absorção. Em idosos, essa decisão deve ser sempre orientada por um médico, que pode ajustar a terapia conforme resposta e exames laboratoriais subsequentes. As formas mais comuns de reposição incluem oral, sublingual e parenteral, injeções. A suplementação oral é eficaz em casos leves ou moderados, especialmente quando a absorção gastrointestinal não está comprometida. Doses típicas variam entre 500 a 1000 microgramas por dia, permitindo que mesmo pequenas quantidades absorvidas sejam suficientes para corrigir a deficiência. A forma sublingual, que dissolve a vitamina diretamente sob a língua, oferece absorção mais rápida e é útil para pacientes com problemas digestivos leves, mantendo a praticidade do uso diário. Nos casos em que a absorção gastrointestinal está significativamente prejudicada, como em anemia perniciosa, gastrectomia parcial ou uso crônico de certos medicamentos, a via parenteral torna-se essencial. Injeções intramusculares de cianocobalamina ou hidroxocobalamina permitem que a vitamina alcance diretamente a circulação, evitando barreiras digestivas. O esquema inicial costuma ser intensivo, com doses semanais ou quinzenais até normalização dos níveis, seguido de manutenção mensal, garantindo níveis adequados a longo prazo. A dose ideal não é apenas uma questão de números laboratoriais, mas também de monitoramento clínico. Sinais de melhora incluem redução de formigamento, melhora do equilíbrio, aumento de energia, clareza mental e recuperação de função cognitiva. O acompanhamento médico deve incluir reavaliação periódica dos níveis séricos de B12, ácido metilmalônico e homocisteína, especialmente nos primeiros meses de suplementação, para ajustar a dose conforme necessidade. Além da reposição direta, é importante incentivar a ingestão de alimentos naturalmente ricos em B12, como carnes magras, peixes, ovos e laticínios, mesmo quando a suplementação for necessária. Essa abordagem contribui para uma estratégia mais ampla de prevenção, fortalece hábitos alimentares saudáveis e pode reduzir a necessidade de doses mais altas de suplementação ao longo do tempo. Em idosos vegetarianos ou veganos, o uso de alimentos fortificados ou suplementos orais é particularmente relevante, garantindo que a dieta não seja um fator limitante. O ponto central é que a suplementação de B12, quando corretamente indicada, é segura, eficaz e capaz de reverter déficits clínicos importantes. Associada à detecção precoce, acompanhamento médico e educação sobre sinais de alerta, transforma-se em uma intervenção preventiva poderosa, capaz de preservar memória, mobilidade e qualidade de vida do idoso, mesmo em idades avançadas. Para consolidar todo o conhecimento sobre deficiência de vitamina B12 e garantir que o idoso ou cuidador esteja preparado para uma avaliação médica eficaz, a criação de um checklist completo é essencial. Este recurso funciona como um guia prático, permitindo identificar sinais de alerta, organizar sintomas percebidos e formular perguntas objetivas para a consulta, promovendo uma abordagem centrada na prevenção e intervenção precoce. O checklist inicia-se com os sintomas neurológicos e sensitivos, incluindo formigamento ou dormência em mãos, pés ou pernas, dificuldade para caminhar, perda de equilíbrio, tontura ao se levantar, sensação de instabilidade, fraqueza muscular e alterações de coordenação motora fina. Cada um desses sinais deve ser registrado com frequência, intensidade e início, para que o médico possa correlacionar com a gravidade da deficiência e avaliar se há necessidade de exames complementares. Em seguida, inclui os sintomas cognitivos e comportamentais.
como lapsos de memória recentes, dificuldade para se concentrar, confusão mental, alterações de humor, irritabilidade, depressão leve, desinteresse por atividades antes prazerosas e dificuldade para tomar decisões simples. Registrar essas alterações ajuda a diferenciar deficiência de B12 de processos degenerativos mais complexos, oferecendo dados objetivos que sustentam a investigação médica. O checklist também destaca os muitos sintomas hematológicos e físicos, como cansaço intenso, palidez, falta de ar, palpitações, inapetência, alterações gastrointestinais e língua inflamada ou vermelha. Esses sinais, muitas vezes subestimados, fornecem pistas cruciais sobre a presença de anemia megaloblástica e justificam a realização de hemograma completo e dosagens específicas de vitamina B12, ácido metilmalônico e homocisteína. Além de identificar sinais, o checklist orienta a formulação de perguntas estratégicas para a consulta médica, como: meus níveis de B12 estão baixos para a minha idade. Preciso de suplementação oral ou injetável? Quais exames devo repetir e com que frequência? Existe relação entre meus sintomas neurológicos e a B12? Como a dieta pode complementar o tratamento? E quais sinais indicam urgência na intervenção? Essas questões objetivas promovem uma comunicação eficaz e aumentam a probabilidade de uma abordagem terapêutica adequada. O objetivo final deste bloco é transformar informações complexas em ações práticas. O idoso, ou seu cuidador, torna-se capaz de monitorar sintomas, registrar mudanças, organizar informações clínicas e garantir que cada visita ao médico seja produtiva. Com isso, a deficiência de B12 deixa de ser uma suspeita vaga e se torna uma condição tratável, com impacto direto na preservação da memória, da mobilidade e da qualidade de vida, consolidando o conhecimento adquirido nos blocos anteriores em um recurso concreto e aplicável no dia a dia.